Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Este momento lindo, maravilhoso, para nós cultuarmos, adorar, e Ele tem nos abençoado com a presença dEle maravilhosa aqui, amém? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, permaneça conosco, né? E Deus tem uma palavra para o teu coração. Podeis assentar. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 36. Mateus 26, a partir do verso de número 36, nós vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhe disse: Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é que é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém, Jesus. Oremos a Deus. O Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença e oramos a Deus agradecido pela oportunidade de estar aqui. Ó Deus Pai, o Senhor tem nos proporcionado este dia, este momento, esta hora, Senhor. E nós te louvamos, Senhor Jesus, porque de uma forma toda especial, o Senhor vai falar em nosso coração, como tem falado até agora, através de palavras e cântico, Pai. Permaneça, Senhor Jesus, com o teu Espírito, falando em nossas vidas aqui nesta noite, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente observa algo, sobre as pessoas, os personagens da Bíblia. E quarta-feira a gente ministrou ali sobre Abraão, quando o Senhor disse para Abraão: Não temas, porque eu sou o teu escudo. E quando o Senhor fala isso para Abraão, Abraão era um homem de fé, era o pai da fé. E agora o Senhor fala com ele: Não temas, Abraão, eu sou contigo, eu sou o teu escudo. Porque o pai da fé estava com medo. Estava com medo. E agora nós lemos um texto que fala aqui do Senhor Jesus, em qual o salmista diz que o Senhor Deus ungiu Jesus com óleo da alegria, muito mais do que os outros profetas. Mas agora esse Jesus, ele está angustiado, ele está triste. Então, como você vai lidar, ou como você vai se ver diante de um homem cheio de graça, cheio de poder,
Um homem que tem unção da alegria e agora está triste, está com a alma angustiada. Durante a maior parte dos relatos dos evangelhos, nós vemos o lado encantador de Jesus. Nós vemos o poder de Jesus curar enfermos, a sua compaixão para com os fracos, pobres, o que ele tinha, o que ele pregava, o que ele ministrava na vida das pessoas. E nós vemos ali o Senhor Jesus, de uma forma toda especial, transmitindo palavra de alegria, de segurança, de vida para as pessoas. E nós não víamos assim o Jesus, esse lado do Senhor Jesus lutando com a tristeza. Por que as pessoas lutam com tristeza? Por que pessoas lutam com a dor? Mas por que o meu Jesus está triste? Por que Jesus agora está lutando com a tristeza? Por que ele está com uma alma angustiada? Nós sabemos que dor e angústia de alma é uma coisa terrível, porque você não consegue explicar. Não tem? Você não consegue fazer uma cirurgia para tirar a angústia. Não existe um remédio que toma. E é algo incrível, está na alma das pessoas. E o Senhor Jesus, ele estava sentindo, estava vivendo esse momento, lutando ali com a tristeza. E agora nós vamos ver esse lado de Jesus ali no jardim do Getsemane. Aquele jardim do Getsemane de lágrimas. E nós deparamos aqui com o sacrifício de Jesus. É porque então ele está angustiado, porque ele está triste. Esse sacrifício, quando ele fala assim, eu tenho que me sacrificar para fazer algo por você, eu tenho que fazer coisas que estão além das minhas forças, esgotou todos os meus limites, e eu tenho que tirar força da onde não tem, para poder fazer algo. E aqui está esse relato do sacrifício de Jesus, a vida do Senhor Jesus no Getsemane, ali no jardim. Nós vamos ver ali o Jesus em tristeza. Jesus estava ali naquele jardim em tristeza. O verso 37 diz: e começou a entristecer-se e angustiar, e disse aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João: a minha alma está triste até a morte. Quando a gente vê esse relato, você caminha com uma pessoa tão forte, uma pessoa que está te dando estabilidade todos os dias, e você vê uma pessoa, e os discípulos aqui, um homem que fala com o vento, manda o vento se aquietar, o vento se aquieta. Ele manda o mar se acalmar, o mar se acalma. Ele chega para um morto já de 4 dias e fala para ele ter vida, e aquele homem sai vivo. Ele olha para um paralítico e fala para aquele paralítico caminhar, o paralítico anda. E agora esse Todo-Poderoso está aqui, falando com os seus discípulos, compartilhando com os seus discípulos a tristeza, a angústia de alma até a morte. É difícil, às vezes, os discípulos entender isso. Como que pode? Como que pode? Não estamos acostumados a ver esse lado de Jesus. Ele estava triste e pediu aos seus discípulos: fica comigo, vigiem comigo, fica comigo, orem comigo. Ele orava para os outros, e ele intercedia para os outros. Agora ele está pedindo: fica comigo. Eu creio, é quase um momento assim de angústia, de aflição, um medo. Faz companhia comigo, não me deixa eu só nessa situação, Eu sempre estive com vocês, falando com vocês, mas agora eu estou vivendo essa situação.
Por que Jesus estava tão angustiado? Porque ele entendia o que estava para acontecer. Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele estava realmente triste. Foi uma noite muito triste, muito terrível para o Senhor Jesus. Eu creio que foi uma das piores noites, né? Enquanto comia, ele disse: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Jesus estava triste porque ele estava sentindo que daqueles 12 que ele ensinava e compartilhava com eles, um deles iria trair. Ele sabia que durante os 3 anos que ele ficou ali ministrando para aqueles discípulos, um deles ia trocar ele por 30 moedas de prata. E haver uma opressão tão terrível que ele iria negar Jesus, ele iria trocar Jesus. Era um momento difícil de Jesus, mas ele estava vendo ali que alguém iria trair ele. E então, quando saíram para o Monte das Oliveiras, Jesus disse aos seus discípulos: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim. E em outras palavras ele disse: todos vocês vão me abandonar. Jesus sabia que todos eles iriam virar a costa. Eu vou passar por um momento tão difícil, tão cruel, que não vai haver ninguém do meu lado. Vai começar por uma traição, e todos vocês vão fugir de medo de mim, não vai querer encarar a situação, todos vocês vão dar as costas, e todos eles, temendo por sua própria vida, deixaram Jesus enfrentar sozinho a morte. Todos eles, pessoas que Jesus havia trabalhado 3 anos ensinando, ministrando eles ali do lado de Jesus. Irmãos, às vezes nós olhamos assim e pensamos conosco, né? Se você estivesse ali, se você fosse um dos 12 dos discípulos, e que tivesse a mesma oportunidade de dar esses 3 anos com Cristo, você daria as costas? Você deixaria Jesus? Como que você agiria? Irmãos, porque quando a gente fala assim, eu amo, e quando a gente ama, a gente está pronto a entregar a vida. E Jesus sabia que nesse sacrifício ele veio para entregar a vida a pecadores, às pessoas. E ele sabia que não podia esperar nada deles. Ele tinha ciência, eu ensinei, eu ministrei, mas tudo aquilo que eles aprenderam, ouviram e viram de mim, não serviram para ficar firme. Eles tinham a palavra, tinham a verdade, sabiam do que iria acontecer, não era assim segredo para eles. Jesus contava, compartilhava com eles o propósito, o objetivo, porque estaria. Mas quando chegou o dia, o momento exato, eles viraram as costas, eles fugiram. Nós observando, irmãos, o nosso mundo que nós estamos vivendo hoje, o nosso país, isso eu falo do Brasil e países que estão vivendo essa pandemia, e que as igrejas elas se limitaram na sua questão de culto, de adoração. E depois você começa a observar os verdadeiros crentes, aqueles que têm condições, que podem estar, não aqueles que não podem, aqueles que estão no quadro de risco, que tem algum problema e não podem estar, mas aqueles que podem.
E eles não têm esforço para isso. Eles aproveitaram o momento e ficaram em casa. Não questão de cultuar, adorar a Deus, estar junto e fazer a vida da igreja continuar muito entristecer com a situação, ficaram tristes, angustiados e se acolheram para si. E às vezes o Senhor Jesus olha, cadê a minha igreja? Cadê eles? Será que a igreja do Senhor Jesus ela está pronta para esse embate? Nós somos igreja, nós somos como os discípulos que caminharam do lado de Jesus, mas estava tudo bem enquanto Jesus pregava, curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava os mortos e fazia o mar se acalmar, multiplicava o pão, solucionava os problemas dos aflitos. Agora que a coisa estreitou e ficou apertado para o mestre, todos viraram as costas. Então, querido, não é de admirar aqui em Lucas 24, 44, que o Senhor Jesus prostrou o rosto em terra e orou. Segundo Lucas, Jesus estava angustiado, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue e caíram no chão. Eu ensinei, eu ministrei, eu falei, eu clamei, agora eu estou sozinho. Mas ele sabia disso. E como ele tinha orientado, os outros sabiam, mas não era capaz de fazer. Então agora nós vemos a luta de Jesus. Jesus agora luta. Jesus orou, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Só tem uma pessoa a quem o Senhor Jesus pode recorrer. Então ele volta para o Pai e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E querido, isso é tão positivo nós ouvirmos esta palavra e ver que Jesus, ele era divino, era Deus, mas ele também tinha a parte humana, ele era homem. E por isso essa parte humana teve tristeza, teve angústia, teve dor. Porque Jesus era carne, como nós somos carne, sentia dor, sentia angústia. E ele sabia que o madeiro não era fácil, ele sabia como ele iria morrer, de que jeito iria morrer, como que ele iria ser crucificado. Ele sabia de tudo, mas sabia que a estrutura dele não suportava. É igual o coronavírus hoje, né? Pouco menos, eu creio, né? Coronavírus não pode nem comparar. Mas quantas pessoas querem fugir? Ele pode até ser internado, mas ninguém quer aquele ventilador. Ninguém quer essa praga nem perto. E aí quando a pessoa sente uma crise, alguma coisa, fica com medo. A primeira coisa que vem na mente é o corona. Ninguém fica mais gripado. E entra aquele desespero, aquela aflição. Porque somos de carne e osso, é normal, querido, é normal. Você pode ser cristão, você pode orar, conhecer a palavra de Deus, saber de Jesus, mas o seu lado humano, carne, tem medo sim. E esse lado humano, carne do Senhor Jesus, esta parte da humanidade dele, sim, estava triste, estava angustiado e ele estava lutando, mas contudo, como um fiel cristão que amava a Deus, ele obedeceu à vontade do Pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. A carne não queria ir para a cruz, mas o Espírito queria realizar o plano salvador de Jesus, de Deus. Tem coisa que nós não queremos como cristão, como carnal. É difícil, mas é uma tarefa como cristão, como os verdadeiros seguidores de Jesus, é um desafio. E às vezes nós não queremos, mas pela vontade de Deus, o Espírito Santo, nós cumprimos a tarefa. Era uma tarefa, ele tinha que passar por isso, ele sabia, mas é da vontade do Pai. Então há coisas acontecendo, é da vontade do Pai, é da vontade de Deus. O Senhor poderia mandar um vento e tirar tudo isso, mas é da vontade dele.
Então eu vou orar, seja feita a tua vontade. Mesmo que eu tiver de passar por esse vale, mas eu não vou fugir. Mesmo estando com medo, triste, angustiado, o Senhor Jesus, Ele resistiu, Ele experimentou essa luta e foi honesto com o Pai. Ele resistiu ali toda a tentação. Ele não foi desonesto. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu fui enviado. Eu vou fazer isso. Quando nós tomamos uma decisão ao lado do Senhor Jesus, não é porque nós somos bons, somos melhores, não. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você pode entregar o seu coração para Jesus, mas tem muita gente melhor do que você que já ouviu a palavra do Senhor Jesus e está lá do mesmo jeito. Quem sabe se você é melhor ou não é o Espírito Santo. Ele olha e convence você. É uma obra do Espírito Santo, mas você precisa ouvir. E quando nós ouvimos, entendemos e aceitamos esse propósito, vamos ser honestos com Deus. Vamos ser honestos com as nossas tarefas. Por que nós somos igreja? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Qual é o propósito? Deus tem um propósito em nossa vida. No meio disso tudo, evangelizar, continuar sendo crentes, mesmo tendo medo do corona, mesmo passando por medo de muitas coisas que está se levantando contra a igreja e tudo, mas continuar sendo crente. Se for possível, passa de mim esse cálice, eu quero continuar. E para Jesus permanecer forte, precisou de orar. E para que nós também pudéssemos permanecer forte, precisamos de orar. É por isso que Jesus disse para os discípulos, vigia e ora, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Então vigia e ora. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne, querida, é difícil aguentar dor. Você pode falar, eu estou forte, mas se alguém chegar com ferro quente, você fica pensando, se encosta, se não deixa. Você pensa em fazer algum acordo ali, porque vai queimar, até que tempo aquilo vai ficar ali queimando, e você sabe da aflição. E às vezes, como igreja do Senhor, somos acurralados, e nós precisamos ser fiel ao nosso Deus. Às vezes as pessoas pensam, não é ser fiel a uma placa de igreja, a um pastor, uma coisa. A decisão que eu fiz, a convicção que eu fiz diante de Deus, a confissão que eu fiz diante de Deus, a pessoa que Ele é na minha vida. Então nós vemos aqui o sacrifício de Jesus. Ele não fugiu, Ele cumpriu a vontade do Pai. E Ele começou a orientar os discípulos: você tem que orar. Você tem que orar, porque na verdade há uma fraqueza na carne, mas o Espírito está forte. E é esse Espírito, querido, que fala com o Pai. Quando o Senhor fez o homem, e estava ali o homem, e o Senhor soprou na narina daquele homem fogo de vida. O que o Senhor soprou, que saiu de Deus para o homem, é de Deus. Está lá dentro, só o Senhor sabe. E quando o homem pecou, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça do diabo. Já estava dando ali um plano de redenção para o homem. Então esse preço, essa luta, essa guerra, porque existe algo precioso de Deus dentro de você. E o Senhor Jesus está enfrentando tudo isso, esse sacrifício, para libertar a minha vida e a sua vida segundo o propósito de Deus. Isaías 53, a partir do verso 5, diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre
Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um desviado pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Todo o meu pecado, toda a minha sujeira, tudo que há em mim, caiu sobre os ombros de Jesus. E é por isso que Alma estava angustiada. Você imagina pegar todos esses caras que estão presos na cadeia, que tem conta a pagar aí com todo mundo, com a justiça, e pegar todos aqueles anos de cadeia, de crime, e lançar sobre uma pessoa só. Você vai pagar por essa centena de pessoas, você não aguenta. E outra, e você não fez nada. Não fez nada, Jesus não fez nada, ele se tornou pecador. Ele pegou a desgraceira de todo mundo sobre ele. E o fardo estava pesado. Mas ele fez isso por mim e por você. O peso sobre os ombros de Jesus não era físico. Era o peso dos meus pecados, dos nossos pecados. Queridos, eu já ministrei aqui uma vez. Nós não gostamos dos nossos pecados. Quando você comete um pecado, e que você sente que você fez uma coisa errada, você tem vergonha de si mesmo. Você não consegue olhar para você, você vai diante do espelho, mas como que eu fiz isso? Coisa feia, horrível, é absurdo. Nós não gostamos, não é dos outros, do nosso mesmo. Agora você imagina pegar toda essa sujeira e colocar sobre uma pessoa. Essa pessoa estava assim angustiada, estava triste, né? Mas sabia do propósito, estava ali. Jesus não foi numa batalha contra Satanás. Jesus sabia, e ele sabia que era uma guerra, e essa guerra iria terminar, e seria um lado levado ao cativo. Ele sabia que antes da vitória viria uma derrota. Ele sabia que antes do trono viria o cálice. Ele sabia que antes da luz do domingo tinha uma escuridão da sexta-feira. Todos nós sabemos isso. Todos nós queremos o céu. Todos nós, quando achamos, né, que vamos morrer um dia, ninguém quer para o inferno. Eu vou para o céu. E nós justificamos pelos nossos atos. Eu sou bom, eu fiz isso, aquilo outro, eu tenho direito no céu. Mas não é bem por aí o caminho. Quem sabe disso é o Senhor Jesus. Então, se você tem um compromisso com Deus, entrega a vida com o Senhor Jesus, então tem esse relacionamento com o Pai, é fiel com Ele, então você vai morar na casa do Pai por causa da sua fidelidade, da sua comunhão, daquele preço, né, que você não negocia. Você leva à risca, mesmo aquilo que aconteceu com Jesus, né? A carne está fraca, mas o espírito está forte. É difícil, mas seja feita a vontade do Pai. E se é feita a vontade do Pai, então você tem um lugar na casa do Pai, porque tudo foi feito para o Pai. Então, às vezes, nós temos um caminho difícil para passar, queridos. Não porque Deus nos abandonou. Quando perguntaram para Jesus, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. Ele vem implantar o reino dele aqui, mas o reino é do céu. E ele sabe que esse mundo, sistema, isso aqui é do diabo, de Satanás. Porque Satanás ofereceu toda a glória do mundo, eu te darei se tu somente prostrado me adorar. Satanás prometeu. E o Senhor Jesus não deu adoração ao diabo. Ele veio resgatar o povo. Então eu estou numa terra que não é minha. É por isso que essa guerra, quando se levanta, levanta contra um reino diferente. Tudo que se levanta contra a igreja, e sempre foi lá desde o início, é porque não pertence a esse mundo. Hoje nós cristãos sabemos da história maravilhosa, né? Maria fica grávida, é uma virgem.
José se abate, quer fugir. Primeiro problema, o anjo vem e conserta a cabeça de José. Aí o menino nasce. Aí vem Herodes, quer matar. Ele tinha um propósito, ele quer acabar agora no ninho, mas não deu conta. Então começaram a elogiar o bebê. A criança com 12 anos falou e todo mundo ficou maravilhado. Vamos colocar para cima, quem sabe se nós enchermos de glória, nós derrubamos. Mas viu que não era o caminho. Quando o Senhor Jesus vai para o deserto, aí Satanás vai lá de novo, é a hora de derrubar o camarada. Então ele vai no limite, mas não conseguiu. E ele não desistiu de Cristo, porque o Senhor Jesus veio edificar aqui uma igreja, o reino dele, veio estabelecer o reino dele. E aquela guerra, aquela luta foi o tempo todo. Jesus venceu toda aquela batalha, morreu na cruz como tinha que morrer, ressuscitou, venceu a morte. Mas a igreja está aqui guerreando até hoje, porque você está caminhando em um reino diferente. Nós vemos aqui, quando você faz a sua vontade, ou quando você faz a vontade de Deus, lhe dará força, necessidade para completá-lo. A vontade de Deus nunca irá levar você aonde a graça de Deus não pode te manter. O Senhor sabe das suas forças, o Senhor sabe dos seus limites. Então não precisa se acovardar. O Senhor sabe que existe a vontade dele na sua vida, mas ele vai permitir isso até onde a graça dele pode te manter. Ele não vai destruir, porque ele sabe que a sua estrutura é pó. O que a gente precisa ser é honesto com Deus, com as nossas convicções, aquilo que nós fazemos com Cristo. E às vezes nós deixamos de ser honestos, e o Senhor Jesus foi honesto. É difícil, é tenebroso, mas faz a tua vontade. A vontade do Pai é perfeita, a vontade do Pai é maravilhosa. Nós vemos que após um período de oração que Jesus fez, depois levantando da oração, veio os seus discípulos e achou dormindo de tristeza, e lhe disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus estava ali, sempre fortalecendo. E é difícil, né? Sabe, o camarada vai me trair, vai acontecer isso, né? E o que aconteceu depois? Judas veio diretamente a Jesus e lhe deu um beijo. Isso lhe aproximaram ali e já lançaram de mão e prenderam Jesus. E um dos discípulos estava com Jesus, estendendo a mão à espada, puxou e feriu o servo do sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus já interviu ali e disse: mete a sua espada no seu lugar, porque todos que lançam a mão da espada, a espada morrerão. Ou tu pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai, e Ele não mandaria agora, mesmo de uma legião de anjos? Como, pois, se cumpre a Escritura e diz assim: convém que aconteça? O Senhor Jesus sabia da graça, do poder que Ele tinha. Nós também sabemos como cristãos. Quando você tem essa convicção, né? O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Se eu estiver num lugar difícil, o Senhor vai estar comigo, vai me acudir. E naquele momento, ali da traição, da entrega, é claro que os amigos ficaram ali revoltados com a situação, com Judas, com o soldado. Outros já quis resolver na espada, mas o Senhor Jesus não há necessidade. Eu tenho um exército de anjos aqui, se eu pedir, vem, acaba com isso tudo. Mas não é esse o propósito. O propósito é fazer a vontade do Pai. Queridos, a palavra do Senhor diz assim: ó, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que vocês pedirem será feito.
Mas há momentos que não há necessidade, porque o Senhor Jesus, ele tem compaixão das pessoas. Mesmo que Pedro foi lá e tirou a orelha do soldado, Jesus foi lá e fez uma cirurgia, colocou a orelha e ficou saradinho do mesmo jeito, sem problema. Devolveu a orelha do soldado, porque não era por ali o caminho. Nós temos a graça de Deus para enfrentar todos esses problemas. O Senhor Jesus sabia: eu posso rogar o Pai, eu posso pedir a Deus, e agora mesmo Ele envia anjos, mas o que precisava cumprir era a Escritura. Se eu e você, se nós estamos atravessando um momento, cruel, complicado, e você vê assim: meu filho não vai na escola, eu não sei quando vou ao trabalho, outros já perderam emprego, empresas quebradas, um tanto de coisa acontecendo, e como resolver essa situação? O governo manda, ninguém mais manda, é um roubo danado, ninguém entende nada disso mais. Mas deixa Deus agir segundo a vontade. Tudo está nas mãos e no controle de Deus. Eu posso caminhar feliz, porque eu não sou deste mundo. Jesus, eu não sou desse mundo. Mesmo que eu morra, eu vou ressuscitar. Mesmo que tenta bater a minha vida, o terceiro dia para mim é melhor. Então eu tenho que ter essa convicção, essa graça, que mesmo que o pior possa acontecer, mas eu tenho melhor ainda. O pior é para o mundo, o meu melhor está nas mãos de Deus. E nem por causa disso tudo, querido, o Senhor Jesus ficou preso lá na sepultura. Veja só o que o Senhor Jesus diz. Jesus não era pobre, não era uma pobre vítima indefesa, apanhada em circunstância fora do seu controle. Jesus, livremente, de boa vontade, deliberadamente, seguiu o caminho para a cruz. Ele não foi forçado a isso por seu pai. É claro, ele não por líderes judeus, nem por líderes judeus ou governo romano. O Senhor Jesus disse o seguinte, João 10, 17 e 18: eu dou a minha vida, e ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dar e para retomá-la. Eu estou fazendo isso de espontânea vontade. Eu tenho poder na minha vida. Isso agrada o coração do Pai. Eu tenho poder na minha vida. Você tem poder na sua vida. Você faz da sua vida o que você quiser. Você manda ela para o céu, para o inferno. Você negocia com o diabo, com Deus. Está nas tuas mãos. Mas só que é o seguinte: um dia você vai prestar conta. Com quem que você fez negócio? Um dia você tem que prestar conta. E o Senhor Jesus sabia com quem que ele estava negociando. A vida é minha, eu dou para quem quero. Eu faço de espontânea vontade, não é uma obrigação. Irmãos, é gostoso quando a pessoa é voluntária, naquelas guerras, famosas guerras, aquelas missão difícil. Então era convocado aqueles soldados voluntários, e tinha aquele voluntário que ia, sabia que eles estavam indo, mas não tinha certeza que ele ia voltar. Por orgulho de muitos, hoje estão vivos, mas eles perderam a vida, mas cumpriram a missão. Então, ser voluntário no reino de Deus, o Senhor Jesus, eu dou a minha vida. Jesus passou por uma grande tristeza, passou por uma grande luta, mas triunfou através da total submissão do Pai. Tudo por sua causa, tudo por nossa causa, e nós também podemos responder desta maneira hoje. Esse foi o sacrifício de Jesus por mim e por você. A sua vida foi comprada